Bom dia, é uma honra recebê-lo no nosso simpósio, terceiro simpósio de atenção básica, professor Eider. Professor Eider é médico sanitarista, mestre em saúde coletiva e doutorando em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador e professor da Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Professor Eider tem o desafio aqui de ajudar a gente na reflexão sobre a atenção primária no Brasil e no mundo e essas mudanças atuais que foram mencionadas na mesa de abertura, nas últimas mudanças da Política Nacional de Atenção Básica. Os desafios que ela nos impõe para o fortalecimento da atenção básica. A palavra está com você, uma honra tê-lo conosco. Tatiane, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Prazer muito grande, aceitei, para mim foi quase uma convocação, né? Eu estou meio na correria aqui, que eu estou com meu pai em internação domiciliar, estou fazendo mudança de casa por causa disso, eu estou no meio da bagunça. Eu estou numa cadeira aqui, numa sala vazia, está dando até eco aqui, que agora, de 6 da manhã até agora, eu estava carregando caixa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou falar do tema da atenção básica na perspectiva interprofissional, relacionado aos NASFs, equipe de referência, ou é um tema que você propôs de discutir mais geral as perspectivas da atenção primária? O tema que eu mencionei, reflexões sobre a atenção primária no Brasil, no mundo, mudanças atuais da Política Nacional de Atenção Básica. Tá bom, beleza. Então depois fica para a próxima. Eu me organizei para o outro, tinha preparado uma coisinha aqui. Então tá, então a primeira questão que eu acho que é muito importante, né, para a gente poder analisar nesse tema é a gente refletir esse histórico de construção da política de atenção básica, de atenção primária no Brasil e no mundo, né? A gente tem uma construção no Brasil, enquanto política pública, que a gente pode marcar ali na década de 90, enquanto política pública nacional. Eu vou tentar caracterizar um pouco por que eu estou considerando a década de 90, sendo que existia, né, equipe de atenção básica desde antes, também como política pública. Tem um trabalho muito interessante do professor Emerson Merri, que é o doutorado dele, né, que é o Saúde Pública como Política, onde ele justamente analisa as políticas de saúde. Ele está olhando fundamentalmente ali para a rede de atenção básica, porque ele está olhando para o modelo de atenção, e ele estuda justamente no estado de São Paulo, na primeira metade do século passado. E essa construção é uma construção, então, anterior à década de 90. Mas eu vou situar na década de 90 para poder olhar fundamentalmente para a estratégia, o que veio se chamar depois Estratégia de Saúde da Família, e que começou na década de 90 no governo Itamar Franco como Programa de Saúde da Família. O que nós vimos, né, a construção da década de 90, ela tem alguns marcadores que são muito importantes, que trazem características para essa atenção básica, essa atenção primária no Brasil, que veio ali na década de 90. De um lado, a gente tem que fazer a referência internacional para olhar para a Alma Ata, né? Saúde para Todos, nos anos 2000, um debate importante que teve no âmbito mundial da necessidade de você ter uma atenção primária como porta de entrada do sistema, organizada no território, com um planejamento de acesso, e aí com vários vieses nesse debate, né? Às vezes pendendo mais para uma direção, às vezes pendendo mais para uma outra, mas compondo esse contexto de discussão. Primeiro, o contexto socioeconômico. Essa discussão ela ganhou muita força justamente porque nós tínhamos um problema de uma crise econômica internacional, né? A gente tinha a crise da dívida nos países do então chamado Terceiro Mundo, nós tínhamos a crise do estado de bem-estar social nos países europeus, continentais e insulares, né? Então, a gente tinha aquela situação de custos crescentes na saúde, com uma inflação na saúde que era maior do que a inflação geral, e um custo que o estado de bem-estar social estava com dificuldade de bancar. A gente tinha um avanço importante da saúde suplementar, mudando a lógica de realização do lucro, que é a lógica do complexo médico industrial, né? Que quanto mais produzia,
mais lucrava, né? Produzindo internações, consultas, procedimentos, exames de diagnóstico, intervenções terapêuticas e consumo de medicamentos. Já o capital financeiro na saúde começa a ganhar uma força relevante nos anos 80 e vira hegemônico no mundo nos anos 90. A maneira dele realizar o lucro é diferente. É uma maneira onde você tem um pré-pagamento, né, nos planos de saúde, nas operadoras, nos seguros, e quanto menos se gasta, mais tem um retorno para aquele seguro-saúde, aquela operadora. Então, este contexto, ele colocou em xeque os modelos pouco efetivos e pouco eficientes, baseado nas especialidades, na lógica do complexo médico industrial, o que fortaleceu um discurso que já vinha há muitos anos da saúde pública sobre a importância de organizar sistemas públicos de saúde. Isso casa, né, com aquele debate do estado de bem-estar social, dos direitos sociais, né, do que eram os direitos universais, os direitos sociais universais pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU, etc, etc. O Brasil, de uma certa maneira, na década de 80, né, vivia o fim da ditadura militar, o processo de redemocratização, a luta do movimento sanitário, a construção do SUS, a cravar na Constituição saúde como direito de todos os deveres do Estado, e esse processo veio uma certa contramaré na década de 80. A gente estava perdendo direitos na década de 80. Isso estava acontecendo no Chile, com a Constituição que está sendo revista agora graças ao plebiscito que aconteceu esse ano no Chile, né, que está tentando reverter justamente essa perda de direitos lá na década de 80. Isso estava acontecendo na Colômbia, fazendo os sistemas duais, né, onde a pessoa ou tinha o seguro pago pelo governo, ela tinha que contratar um seguro privado, e por aí vai indo vários desenhos. O Brasil veio nessa contramaré, onde vários países, como a Argentina, o Chile, a Colômbia, estavam passando por reformas neoliberais, e o Brasil faz a Constituição Cidadã de 88. Então, a atenção primária, a atenção básica no Brasil tem essa característica. Tanto é que no debate mundial, o Brasil fez com força esse nome de atenção básica, porque queria se distinguir no Brasil do que se chamava internacionalmente de atenção primária e que vários teóricos, né, discutem como a atenção primária seletiva, aquela atenção primária que racionalizava os recursos, aquela atenção primária que tentava universalizar a atenção à saúde com poucos gastos de tecnologia dura, aquela atenção primária que tentava descentralizar os recursos, mas ela garantia um serviço para uma população excluída que não conseguiria ascender ao mercado para pagar por esse serviço. Então, no Brasil, teve um enfrentamento em relação a isso, teve a afirmação de uma outra atenção primária, e aí se cravou, né, o nome atenção básica, e o ideário dessa atenção básica no Brasil, como eu disse, está associado à reforma sanitária, está associado ao estado de bem-estar social, está associada à ideia da seguridade social, e ela está falando fundamentalmente que a pessoa de saúde é direito social, direito universal, e a pessoa precisa ter acesso ao melhor serviço de saúde possível perto de sua casa. Na década de 90, teve um debate importante sobre que atenção básica seria essa, né? Então, a gente tem, por exemplo, no sul e no sudeste do país, alguns municípios, em especial os municípios que tinham mais capacidade orçamentária, porque mesmo sem um financiamento robusto do governo federal, lembremos aí que estava na transição do INAMPS para o SUS, eles tinham equipamentos de atenção básica mais robustos, né? Naquela ocasião, organizados ali com médico clínico, ginecologista, o pediatra, técnico de enfermagem, enfermeiros e enfermeiras, e por aí vai indo, né? E aí o que a gente percebe é que várias propostas de organização da atenção básica começam a ser construídas e elas vão apontando para vários elementos. Eu vou misturar aqui, porque o debate não é o debate sobre modelo de atenção, né? Então eu vou misturar aqui, mas as ideias fundamentais eram as ideias de que esse serviço ele tinha que estar a serviço da integralidade. Então nós não estamos falando só de recuperação da saúde, a gente está falando também de promoção da saúde, de prevenção de doenças. Não era uma atenção só individual, ela precisava olhar para os coletivos, os mais diversos, fosse a família, a escola, o espaço de trabalho, com um debate forte da saúde do trabalhador, e precisava intervir nos fatores de risco do território. Um outro elemento fundamental é que não tinha que ser intramuro, não tinha que ser só dentro da unidade básica de saúde, precisava sair ao território. E um outro elemento fundamental é que não podia ser só o que era o modelo de consultação da década de 80 do INAMPS, né, e das urgências. Precisava ser um modelo que fortalecia a clínica, mas uma clínica que ela cuidava do sujeito de uma maneira integral e que ela não ficava só sentada
dentro do consultório, esperando esse usuário ou essa usuária, né? Você precisava programar as ações de saúde, em especial quando isso demandava um cuidado longitudinal e continuado, o que vem os vários elementos relacionados à programação da saúde. E se discutiu bastante também para que a gente conseguisse, né, um debate que aconteceu bastante em São Paulo, em especial na Unicamp, um debate para poder sair do cuidado da doença e cuidar mais do sujeito. Então, olhar para esse sujeito de uma perspectiva mais integral para entender suas dimensões subjetivas, os elementos culturais, sociais, além do seu próprio problema de saúde, identificando os modos singulares, né, como aquele problema de saúde expressava na singularidade daquele sujeito e todas as condições socioeconômicas, determinantes de saúde relacionadas àquela pessoa. Então, esses elementos, eu estou aí fazendo uma certa síntese de modelos que não são idênticos, que não convergem em tudo, tem muita convergência se a gente quiser ir pegando vários elementos e compondo, mas eles têm diferenças que fazem com que eles sejam modelos diferentes, mas eu posso estar falando aqui da vigilância da saúde, eu estou falando aqui do modelo dos distritos sanitários, os silos, sistemas locais de saúde, modelo em defesa da vida, modelo da programação de saúde, eu peguei vários elementos, mas estou considerando todos eles modelos da reforma sanitária. A grande questão, que é o que vira política naquele momento, nos anos 93, 94 até 96, vai se institucionalizando, vai se constituindo, é uma política que, ela, de um lado, ela se inspira em experiências internacionais que a OMS apoiava no mundo e pesquisava, né? Países do chamado terceiro mundo, e aí vem as inspirações também relacionadas aos agentes comunitários de saúde. Ela se inspira em experiências nacionais, em especial no Nordeste, destacadamente no estado do Ceará, onde o modelo dos agentes comunitários de saúde, articulados à atenção primária, atenção básica, com equipes, né, que eram equipes mínimas com médico e a médica, enfermeira e técnico de enfermagem, começam a se consolidar, o governo federal começa a olhar para isso e começa a pensar numa maneira de induzir essa política via financiamento federal e normatização federal. Então, isso começa a avançar, é inspirado, portanto, por esse movimento internacional. Então, do ponto de vista de políticas públicas, a gente tem um elemento de difusão de políticas aí. Ao mesmo tempo, tem um elemento de difusão vertical, quando o Ministério da Saúde começa a olhar para os municípios e começa a tentar pensar uma política para o Brasil, e se baseia em modelos internacionais também. Então, para montar isso, se olha para vários arranjos da atenção básica no mundo, entre outros, o arranjo, por exemplo, de Cuba, da atenção primária cubana, embora quando você vai olhar, seja o inglês, seja o cubano, você vai ver que a estratégia, não dá para dizer que a estratégia da família é baseada nem na Inglaterra, nem dá para dizer que ela é baseada em Cuba. Os modelos cubanos e ingleses têm diferenças significativas, né, com o modelo que a gente acabou construindo aqui no Brasil. E o modelo que a gente construiu no Brasil foi um modelo com razoável singularidade. O que acontece, né, de positivo e também que desafios são colocados na década de 90 para a estruturação da atenção básica? De positivo, a gente percebe que tem uma normatização federal. Nós estávamos num momento ali de construção do financiamento federal, saindo do INAMPS, saindo dos convênios, entrando no repasse fundo a fundo, e nessa condição tem a NOB 93, né, a norma operacional básica, a NOB 96, que a gente passa a contar com um recurso para a atenção básica que não era pagar por procedimento. É um recurso que ele se baseia no pagamento anterior, mas ele constrói um financiamento per capita, tentando, né, fazer algumas regras que ampliavam o financiamento federal e induziam os municípios a financiar a atenção básica, entendida aí como responsabilidade de todo e qualquer município no Brasil, né? Na época não tinha 5.570, mas seria de todos os municípios naquela ocasião. Ao mesmo tempo, não fez só o financiamento per capita, que era o PAB fixo, né, com o objetivo de garantir um financiamento da estrutura que já se tinha e induzir estrutura onde não tinha. Então, o PAB fixo ele tem um elemento interessante, porque ele não olha só para a estrutura que tinha. Onde tinha estrutura e produzia procedimento, recebia pelo INAMPS, né? No PAB fixo, você passa a olhar para a população, você tira o foco do serviço que está prestando a atenção à saúde, você olha para a população, então você induz também criar uma estrutura para cuidar dessas pessoas. Então, é um financiamento que, ao só poder ser usado para a atenção básica e baseado no per capita,
ele induziu a expansão do serviço. Já que o Ministério da Saúde estava expandindo os serviços de atenção básica, que cara ia ter serviço? Ele poderia ser de qualquer jeito? Então, o papel do PAB variável, né, com o financiamento das equipes de agentes comunitários de saúde e depois com as equipes de saúde da família, foi um outro recurso, que ele era variável em função da quantidade de equipes que você implementava, justamente para, de um lado, eu induzo o financiamento e também financio o que já existe, de outro lado, eu coloco mais recurso para induzir um outro modelo. Esse modelo, como eu disse, ele teve essas características e ele, de uma certa maneira, ele foi um modelo que, no primeiro momento, ele olhou mais para as regiões que não tinham atenção à saúde, ele olhou mais para a população mais excluída, que mais precisava. Então, ele teve um efeito, né, que foi um efeito de acontecer em cidades menores, em áreas remotas, rurais, mais no interior do que nas capitais, mais no Nordeste do que, por exemplo, no Sudeste. Então, teve essas características para poder avançar. E ele também foi um modelo que, baseado nas experiências internacionais que tinha, onde tinha um foco em problemas que vitimavam a população mais pobre, problemas de alto impacto com o acesso ao serviço de saúde, como a mortalidade infantil, mortes por diarreia, por exemplo, doenças infecciosas que poderiam facilmente serem enfrentadas e elas acabavam vitimando pessoas numa situação absurda, anacrônica, né? Então, teve um impacto importante e ali, naquele momento, digamos assim que aquilo que o Emerson discute na década de 30, né, no estado de São Paulo, quando pensa serviços locais permanentes em oposição a serviços verticais, aquela atenção primária, aquela atenção básica na década de 90, ela combina um pouco isso, porque você tem um serviço permanente que está no território, que tem uma população adscrita, mas ele fundamentalmente se organiza para cuidar de algumas questões. Ele fundamentalmente se organiza para poder cuidar da atenção materno-infantil, a gestação e o desenvolvimento dos primeiros 2 anos, a famosa puericultura, que os pediatras então já faziam, né? Ele se organiza para poder fazer planejamento familiar, cuidar dos problemas reprodutivos e alguns problemas do aparelho reprodutor feminino, que eram os que os ginecologistas já faziam, mas olha fundamentalmente aí para o planejamento familiar e para a prevenção do câncer, e ele olha para algumas doenças crônicas, notadamente hipertensão e diabetes, que era um foco importante do Hiperdia, né, nos clínicos e nas médicas, né, com formação em clínica, que atuavam na atenção básica. Então, ao mesmo tempo que ele é um serviço local permanente, ele é um serviço que está organizado mais verticalmente em função de alguns programas que têm um programa definido, ele tem ações definidas, onde tem uma participação importante do enfermeiro ou da enfermeira na organização do processo de trabalho, na programação em saúde. Então, digamos que ele investe num determinado desenho, onde a clínica, de certa maneira, ela estava organizada dentro de ações de saúde pública, que eram ações de programação para tentar garantir o planejamento, a intervenção no território, enfrentar os problemas com grande magnitude, prevalência, potencialidade de prevenção, etc. e tal. Isso eu estou destacando porque isso é importante em esforços que vão acontecer já no século XXI, tentando enriquecer essa clínica, né? Tem uma expansão inicial, essa expansão inicial ela consegue, pelo tamanho, mobilizar profissionais mais engajados, que queriam fazer atenção básica, esses profissionais vão para lá, mas depois de um certo crescimento, especialmente ali quando já atingia 1/3 de cobertura da população, a questão dos profissionais para ocupar as equipes da estratégia da família já começa a ficar cada vez mais problemáticos, né? Esses problemas eles eram mais decisivos quando se pensa nos médicos, por exemplo, e nas médicas do que nos enfermeiros e nas enfermeiras, por causa do descompasso entre a formação médica e as necessidades do sistema de saúde da população, e isso começa a demandar um conjunto de ações que os outros vão falar, né, nessa mesa aqui, relacionadas à educação permanente, formação de profissionais. O SUS finalmente, né, assumiu o papel de ordenar a formação de recursos humanos, como está colocado na Constituição, etc, etc, etc. Os anos 2000, a gente tem alguns elementos interessantes também de mudança nessas políticas. Mantém a lógica de financiar via PAB fixo e PAB variável. O PAB variável vai cada vez ganhando mais importância, porque o que se quer é estimular
aquilo que antes era o Programa de Saúde da Família e que vira a Estratégia de Saúde da Família. Há um investimento para você poder ampliar a interprofissionalidade nas equipes, então isso começa a ser fortalecido, ganhando ali no ano de 2006, 2007, a formulação dos núcleos de apoio à saúde da família. Eu não vou agora começar a falar dos NACs, porque eu tinha me organizado para falar dos NACs. Não vou aproveitar a deixa, não. Vou voltar para o tema aqui da atenção básica, né, da política. Mas investe, né, em 2006 e 2007 para poder falar dessa atenção à saúde interprofissional com os núcleos de apoio à saúde da família. Começa a se pensar situações específicas, que a estratégia não respondia ao conjunto das questões, comunidades ribeirinhas, áreas rurais, assentamentos, etc., etc. Mas não muda muito, né, o desenho da estratégia de saúde da família. Ela fica mais robusta, recebe mais financiamento, atinge 2/3 da população e não só 1/3 ali nos anos 10, né, primeira década do século XXI, e ela vai avançando nessa perspectiva. O desafio que se coloca ali segue sendo o desafio da formação das pessoas, segue sendo o desafio de prover profissionais nas áreas com maior dificuldade. No início dos anos 2000, teve o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde. Na primeira década do século XXI, não teve nenhum programa de provimento. Então, isso tinha uma dificuldade, as áreas mais excluídas, mais remotas, o que a Organização Mundial de Saúde chama de áreas subatendidas, não tinham profissionais em quantidade suficiente, no tempo suficiente para atender as pessoas, o que geravam o que o pessoal especializado da área, né, chama de áreas de escassez, onde você tem uma escassez de profissionais para o atendimento mínimo de saúde. E quando a gente entra na segunda década do século XXI, tem alguns desafios que eles não podem mais ser protelados. É justamente o desafio, né? Olhando aqui para aqueles 10 desafios que condicionavam a expansão e o desenvolvimento da atenção básica no Brasil, definidos pelo CONAS, CONASEMES, Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde, que ganhou uma resolução do Conselho Nacional de Saúde em abril de 2011, né? E eu não vou falar de todos os 10, mas eu quero destacar que o tema do provimento para garantir acesso era um deles, o tema da infraestrutura era um deles. Por que o tema da infraestrutura? A fala da abertura, né, foi citado aqui. A imagem que se tinha da atenção básica era uma imagem daquele local que tinha um programa de imunização, você tinha ações relacionadas à rancenia, né, tuberculose, hipertensão, diabetes, poricultura, aquilo tudo que eu estava falando, e você tinha uma estrutura que era uma estrutura um pouco menor, que se pensava que o profissional, em grande parte, estaria no território, atuando no território. Então, muitas equipes, muitas unidades, você não tinha consultório, por exemplo, para o médico e para a médica e para o enfermeiro e para a enfermeira na mesma unidade, de maneira que quando um estava no consultório, o outro não precisava estar. Ah, não, mas é porque a gente quer estimular que as pessoas estejam no território. Mas e quando as duas estão na UBS, né? As duas pessoas, elas precisam atender, né? Então, também tem aí, teve uma ampliação da atuação clínica da enfermagem, que nesse desenho, né, aquela ideia ali do Milton Santos, né, que as estruturas elas são marcadas pela história, pelas características do processo local e global, as unidades básicas de saúde, a estrutura arquitetônica delas, fazia esse diálogo, era expressão dessa visão que se tinha de atenção básica, que é uma atenção básica que não faz primeiro contato de situações agudas, de urgência, é uma atenção básica que ela tem uma atuação clínica mais restrita, mais específica, não pré-restrita normativamente, mas na prática e naquilo que ela é desafiada a fazer, né? É uma atenção básica que ela não faz alguns procedimentos que são feitos, embora sejam simples, eles acabam sendo feitos em PAs e outros serviços, como exeres de unha, como você chegar e fazer lavagem de ouvido, retirada de pontos ou sutura, drenagem de abscessos, etc, etc, etc. Então, é uma atenção básica que ela é organizada para... Ela não tem previsto isso nessa atenção básica induzida pelo governo federal e também, justamente, pela estrutura que era proposta nos programas nacionais e estaduais de construção de unidades básicas. Então, o tema da infraestrutura vira um tema, porque se você quer avançar, quer ampliar a concepção que se tem
da atenção básica, o escopo de ações, a resolubilidade, você quer perto, dar acesso à saúde, mais perto das pessoas, resolvendo o problema das pessoas, você precisa ter um outro tipo de estrutura. Você precisa de ter uma formação adequada desses profissionais, você precisa garantir, terceiro ponto, esses profissionais no conjunto dos locais, você precisa mudar o processo de trabalho para que esse processo de trabalho ganhe em escopo de práticas e ele seja mais resolutivo. E você precisa interferir no acesso, né? O acesso às UBS era um problema muito grave, por causa daquela lógica muito mais organizada na perspectiva dos profissionais, de você ter dia do hiperdia, né? A tarde do hiperdia, a tarde de fazer o atendimento da saúde da mulher, a tarde do atendimento da saúde da criança. Então, aquela unidade muito, muito quadradinha, organizadinha, com suas caixinhas, que tornavam uma unidade fácil de manejar do ponto de vista da sua própria equipe e organização, mas muito difícil de acessar, porque eu ia ter que encaixar a minha necessidade de saúde no dia que a unidade oferecia, né? E se eu trabalhava naquele dia, eu teria grande dificuldade, etc. e tal. Também, gente, é uma atenção básica que ela olha mais para o espaço de reprodução social. Ela olha mais para o espaço da casa. Então, é uma atenção básica, diferente de outros países, ela olha pouco para o trabalho. Ela olha pouco para o espaço da produção. Até no seu modo de pensar o território, ela pensa no espaço da reprodução. Então, isso tem uma dificuldade no Brasil, comparado a alguns outros países, do tema da saúde do trabalhador, né? Então, um grande determinante do processo saúde-doença, ele é pouco percebido, ele é pouco tematizado, até na maneira do trabalhador e da trabalhadora acessar o serviço de saúde, ele tem dificuldades, porque a unidade é perto de onde ele mora e não perto de onde ele trabalha, e no horário comercial ele está perto de onde ele ou ela trabalha, né? Na segunda década, então, do século XXI, com base nesses desafios que condicionavam a expansão e o desenvolvimento da atenção básica no país, várias ações foram desenvolvidas para tentar avançar nessa perspectiva. Não vou ficar falando disso aqui, mas vou só citar que para a infraestrutura é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o Requalifica UBS, né, com construção de mais de 20 mil, construção de novas ou reforma e ampliação de já existentes de mais de 20 mil obras no país. Mas o grande elemento aí não é só expandir, ter mais, é o desenho, né? Uma unidade que, em média, no Brasil, tinha 160, 170 metros quadrados, tinha como mínimo, pelas regras da Anvisa, 178, passa a ter 300 metros quadrados, a menor unidade básica, justamente porque ela tinha esse espaço do acolhimento para atender a demanda espontânea, fazer uma escuta qualificada e conseguir fazer o primeiro contato em situações agudas. Ela tinha consultório para o conjunto dos profissionais, né? Saúde bucal, a enfermeiro, médico, a médica, espaço de reunião para o agente comunitário de saúde, sala de procedimentos, sala de observação, para você não ter que mandar um usuário com a UPA só porque ele precisa tomar um soro e que ele está com dengue, espaço de coleta de exames, enfim, ela agrega resolubilidade, ela agrega complexidade, né? Outro desenho, o primeiro o PROVAB, Programa de Valorização da Atenção Básica, e depois o Mais Médicos, né? Para conseguir prover profissionais nas áreas com dificuldade. O Mais Médicos, é importante que se diga, o Mais Médicos, ele fez o provimento de médicos, mas não são médicos que atuavam soltos, eram médicos que necessariamente precisavam atuar numa equipe de saúde da família. Então, diferente de outros países, onde esse programa ele era paralelo ao sistema de saúde, à estratégia, né, da atenção básica desse país, no Brasil não foi. Então, nessas áreas onde esses médicos foram atuar, já tinha lá o agente comunitário de saúde, o enfermeiro, a saúde bucal, etc. Políticas como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade, para justamente tentar ter impacto nessa perspectiva de ampliar o escopo, de melhorar a qualidade, ampliar o acesso, etc. Políticas de informatização, né, como o ESUS, como o SIS-AB, Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica, que era para conseguir ter mais informações, orientar a tomada de decisão para o cuidado, para a gestão do cuidado e para a gestão com base em informações. Então, esse elemento também é importante. Essas políticas tentaram apontar nessa direção. O que não mudou? Não mudou a ideia dos blocos de financiamento, ou seja, o entendimento de que maiores investimentos de atenção, na atenção primária por parte dos municípios eram compatíveis, estavam associados ao fato do Ministério da Saúde ampliar o financiamento para a atenção básica, mas esse recurso repassado pelo Ministério, ele obrigatoriamente tem que ser investido em atenção básica.
o entendimento de que a área de vigilância e a atenção básica, em uma situação de escassez de recursos, são áreas que perdem recursos para outras áreas, como a urgência, como a atenção especializada, pelos custos, né? Imagine vocês, um município do interior faz um pequeno hospital como proposta de campanha, organiza uma urgência, ele tem que colocar médicos e médicas plantonistas, com um custo altíssimo para aquele pequeno hospital de pequeno porte. Esse lugar é um lugar que ele tem uma legitimidade social, ele está no discurso político da Câmara de Vereadores, do prefeito, etc. e tal, e ele é extremamente pouco eficiente e consumidor de recursos. Na falta de recursos, quando você tem menos recursos, essas áreas elas tentam buscar, né? Elas puxam esses recursos. Então, era necessário proteger, por meio dos blocos, os recursos específicos que poderiam ser usados só naquela área. Então, isso não muda, tem variações no financiamento, né? O PAB fixo, ele desdobra, ele ganha um componente de equidade para poder financiar os municípios com áreas mais vulneráveis, população mais pobre. O PAB variável, ele também se desdobra, ele ganha um componente de qualidade, que é o PEMAC, o componente de informatização, que é a implantação do ESUS, ele entra elementos, ele ganha elementos que são elementos relacionados, né, ao mais médicos, etc. As equipes, né, consultório na rua, atenção, internação, atenção domiciliar, as comunidades, as equipes para comunidades ribeirinhas, UBS fluviais, então ele vai ganhando uma diversidade para atender públicos específicos que a atenção primária não estava conseguindo atender, e esse foi o desdobramento ali, onde teve um aumento importante do financiamento para a atenção básica e que teve duas mudanças proporcionais, né? Uma é o seguinte, em 2011, pelos estudos do IPEA, se eu não me engano, o Ministério da Saúde, ele era responsável por um financiamento, primeiro assim, comparando o recurso de atenção básica no conjunto do recurso do Ministério da Saúde, né? No conjunto do recurso repassado aos municípios pelo Ministério da Saúde, o financiamento da atenção básica em 2011 ele era de 15%, e no final de 2014 ele já atingia 20%. Agora ele retrocede de novo. Então, proporcionalmente, ele aumentou mais comparado ao restante do recurso. O outro elemento importante é que o Ministério da Saúde aumentou a sua participação de em torno de 32% até 42% do custeio das ações de atenção básica comparados a município e estado, sendo que o município é o que mais investia, os estados que menos investiam, valor que variou de 8 para 6, no caso dos estados, os municípios de 60% para 52%, isso comparando 2011 com 2014, e o governo federal justamente de 32% para 42%. Mas aí temos uma pedra no meio do caminho, né? Que se mostraram várias pedras. Nós temos o golpe de 2016, ali tem uma agenda neoliberal muito clara, né? Se vocês pegarem aquele documento Ponte para o Futuro, de 2015, feito pela Fundação Ulisses Guimarães, né? Pena que foi feito pela Fundação Ulisses Guimarães, né? Porque, na verdade, ela rompe com vários elementos justamente da Constituição Cidadã, que teve referência no Ulisses Guimarães, lá na Constituição de 88, e complementado depois pela travessia social. O que se diz ali, né? E aí, por exemplo, o pessoal assustou muito agora com o Paulo Guedes querendo fazer aquela análise lá, né, para que se propusesse modelos de negócio para a exploração pelo setor privado das unidades básicas de saúde. Mas vários elementos que o Paulo Guedes queria fazer ali estava escrito lá na Ponte para o Futuro, né? Qual é a lógica fundamental? A lógica fundamental é macro, é uma lógica que você olha para o desenho do estado de bem-estar social e da seguridade social e você pensa o seguinte, não, a ideia não é essa. A ideia não é ter saúde universal para todos e todas. A ideia é esse serviço custeado pelo governo, ele tem que ser um serviço que é um serviço só para quem não pode pagar pelo serviço. Então, você coloca no mercado a necessidade de prover serviços às pessoas incluídas no mercado, uma pequena parte com desembolso direto, uma pequena parte pagando individualmente seu plano de saúde, uma grande parte com saúde de medicina de grupo, né? Ou seja, quando você tem as empresas pagando o plano de saúde para os seus funcionários, então aqueles que estão incluídos no mercado de trabalho, e uma outra parte ainda conseguindo planos acessíveis, pagando serviços tipo
os vários doutor consulta, Hapvida, os vários serviços que tem aí, onde você vai tentando produzir procedimentos, você paga por esses procedimentos a um custo baixo, e uma parte que não conseguisse se inserir no mercado, essa sim teria um provimento e um financiamento federal. Então, o primeiro elemento aí é a ideia da saúde como direito e você fazer segmentações disso. Você focar na população excluída do mercado e todo mundo que está no mercado podendo comprar, né, pagar por sua saúde. Tanto é que tem uma frase, né, lá no Ponte para o Futuro, que é o maior programa social é o trabalho. Né? Então, a ideia que aqui a pessoa trabalhando, ela consegue comprar isso. Né? É uma falácia, né? Porque nós temos um salário mínimo que se a pessoa for pagar condução, alimentação, moradia, saúde, educação, etc., etc., obviamente que o salário dessa pessoa ela não chega nem perto. Né? Então, estar incluído no mercado de trabalho não dá condições para essa pessoa fazer isso. Mesmo com um salário mínimo proporcionalmente 5 vezes maior em Portugal, por exemplo, saúde e educação são garantidos pelo Estado, né? Então, é uma falácia, é um absurdo, chega a ser cínica aquela afirmação no Ponte para o Futuro. Segundo elemento é que, tudo bem, o Estado é que vai financiar para essa população que não pode acessar o serviço de saúde, beleza, e não pode ascender nos segmentos sociais, né? Na estratificação social, ok, mas é o Estado que precisa prestar o serviço? Então, a ideia é que não é o Estado que precisa prestar o serviço. O Estado precisa terceirizar a prestação do serviço. E aí entra a contratação das empresas, as organizações sociais, etc. Então, isso é oportunidade de negócio para o setor privado. Visto duplamente como positivo. Um lado, triplamente, porque nessa concepção você tenta garantir a saúde, o acesso à saúde, primeiro ponto. Então, do ponto de vista da política de saúde, estaria resolvido. Segundo elemento, do ponto de vista fiscal, é uma solução, porque você deixa de ter gasto próprio e você passa a contratar e terceiriza, né? E do ponto de vista da economia, é bom porque você gera negócios. Você tem novos players, né? Novos agentes econômicos. Então, nessa concepção, é triplamente positivo você ter um prestador de serviço que não é o Estado. E o terceiro elemento é a possibilidade de você não só fazer isso, mas do prestador ser privado, mas você terceirizar também a gestão e a organização do sistema. Nesse esteio aí das lógicas dos serviços de saúde que verticalizam, que assumem a saúde num determinado território, que passa a concentrar não só a atenção primária, mas outros pontos de atenção para aumentar em eficiência e tal. Né? Então, essa é a ideia. Uma das palavras que estava lá na Ponte para o Futuro, vocês podem dar uma gugada aí, e na travessia social dizia promover todas as possibilidades de parceria com o setor privado que sejam possíveis. Isso na saúde. Então, essa questão que Paulo Guedes traz agora, ela está ainda na linha do que estava colocado lá na travessia social. O governo Temer passou, veio, vocês viram que congelou os recursos de uma maneira geral, né? Essa bomba relógio colocada para o SUS, que é a emenda constitucional do teto de gastos, essa escolha de Sofia horrorosa, né? Que já tirou 30 bilhões de financiamento da saúde, segundo as últimas análises, quando a gente compara o que era para ter de financiamento hoje com o que tem de financiamento. Segundo elemento nesse aspecto é que a atenção básica ela retrocede na quantidade de recursos. Se a gente faz a análise de deflação, a gente percebe que o recurso de hoje é muito menor do que o recurso do ano pré-golpe, que é 2015. Na ordem, a última vez que eu estudei isso no artigo foi em 2018, 2 anos atrás. A redução do financiamento já era da ordem de 18%. Eu não sei quanto é que está agora. Não atualizei o estudo. E a gente tem aquele movimento, que foi o movimento de quebrar os blocos, né? Que pode ser resumida da seguinte maneira: já que você sabe que eu não vou aumentar o financiamento, pelo menos eu reduzo a exigência e eu deixo que você use o recurso onde você bem entender, né? Então eu libero os blocos, um discurso gerencialista, né, tentando dizer, gerencialista misturado com municipalista, que o gestor municipal tem que tomar decisão, mas o gestor municipal vai tomar a decisão sobre com a situação de mais necessidades e menos recursos, né? População com maior desemprego, população no nível socioeconômico mais baixo, com mais necessidades de saúde e menos recursos, né?
Então, na verdade, nós temos aqui um mecanismo clássico, né, de alguns estados federais, onde a União ela passa mais responsabilidades ao município com menos recursos, né? Então, a gente teve isso. A gente tem um movimento de desregulamentação na saúde mental, na atenção básica. A gente tem um movimento de desregulamentação, onde cada vez se cobra menos, e aí você tem menos elementos para garantir a qualidade. Um debate é o debate quais são os seus mecanismos, quais são os seus instrumentos de política pública para você poder dar autonomia e você, em vez de tentar amarrar o processo, você constrói mecanismos que você olha para o resultado, dá autonomia de iniciativa, de processo, de estratégia para o ente subnacional e você acompanha isso. Beleza, é um modelo. Um modelo que é um modelo, digamos assim, mais tradicional de você enquadrar, né, de você pedir que aquele desenho da equipe, tem que botar a equipe assim, assim, assado, e um modelo que você volta mais para o resultado. Só que isso tem que vir acompanhado de financiamento suficiente, capacidade estatal, olhar para esses municípios. Agora, esse discurso, junto com uma redução do financiamento e uma capacidade estatal insuficiente dos entes subnacionais para poder fazer isso, sem transição, etc., ele é um discurso, na verdade, que ele pega vários elementos que são elementos interessantes, né, que cabem no discurso, mas o discurso tem uma diferença brutal da política pública, efetivamente. Então, para concluir, nas mudanças da PNAB que a gente viu, tem muito disso. O discurso é um discurso interessante. Você pega a PNAB, ela vai, fala um monte de coisa. Então, do ponto de vista discursivo, ela é incremental. Ela pega, então, vários avanços que vinham acontecendo. Então, do ponto de vista discursivo, a PNAB de 2017, ela tem coisas que são mais sofisticadas e melhores, né, do que a PNAB de 2011. Ao mesmo tempo, já tem retrocessos conceituais, que é essa tentativa de dialogar com essa visão liberal do sistema de saúde que está presente ali na Ponte para o Futuro, está presente no programa de governo do Bolsonaro e está presente na fala do Ministério nesses anos, né, do governo Bolsonaro, e nesse balão de ensaio aí que o Guedes lançou e que quer retomar. Então, nesse aspecto, tem retrocessos no próprio discurso, né, uma tentativa de agradar gregos e troianos, né, falando de alguns referenciais desse modelo, misturando com os da reforma sanitária, mas do ponto de vista dos instrumentos de política pública, o que nós vimos foi uma desregulamentação. Do mesmo jeito que aconteceu com o bloco de financiamento, uma desregulamentação em relação aos agentes comunitários de saúde, em relação à carga horária, onde você dá espaço para que medidas de ajuste sejam feitas para que aquele serviço tenha menos custo, independente se isso vai agregar na qualidade ou não. Quando vem, de novo, as mudanças do financiamento a partir já do governo Bolsonaro, a mesma coisa. A gente vê, de novo, um discurso, que é um discurso que ele se baseia em experiências internacionais que são descontextualizadas, né, para poder tentar acompanhar e tentar produzir uma solução que, tirada do seu contexto, ela muda bastante quando é colocada nesse contexto, mas tem essa coisa do discurso também. Tem um discurso mais forte de negação do passado, característica mesmo do próprio governo Bolsonaro, né? É aquela história, por exemplo, de mais médicos é um horror, é um absurdo, é para financiar a ditadura cubana, vamos lançar agora o Médicos pelo Brasil, mas o Médicos pelo Brasil até hoje não foi implantado, e os médicos, os mais de 12 mil médicos que atendem, continuam atendendo hoje, continuam sendo os médicos do Mais Médicos, né? Então esse tipo de coisa, é quase a política pública como fake news, né? Mas um discurso muito quase raivoso, né? Um discurso meio revanchista, um discurso que tenta parecer que o passado não presta e que tudo que está sendo colocado é mais interessante e é novo, mas que na prática ele continua operando com o passado, que aquilo que é anunciado não é implementado. Vem a discussão do próprio financiamento, mas também uma discussão do financiamento que ela tem problemas, né? Qualquer mudança importante no financiamento, quando você fazer uma mudança mais radical, é importante que ou você tenha mais recursos para você garantir a estrutura que tem, e o recurso a mais induzir mudanças. Ou você fazer testes, porque na saúde você não pode fazer uma mudança de financiamento que coloque em risco a capacidade instalada que tem, porque a gente está falando de vidas, nós estamos falando de um conjunto de profissionais mobilizados, então você pode ter choques no sistema de saúde com impactos muito negativos, né? Então você não pode ficar fazendo experimentos, né? Você, se vai fazer um experimento, você tem que fazer um experimento controlado para poder depois avançar nisso. Isso é clássico na hora que você faz discussão na literatura sobre financiamento. E aí não, e aí se tenta fazer um desenho que tira do per capita, um desenho que ele faz uma confusão entre o que é a pessoa ser cuidada de fato e o que é a pessoa ser cadastrada e registrada no sistema de informação, mas coloca como único elemento de financiamento o registro, que é um problema, só para finalizar isso, né?
No financiamento anterior, você tinha uma lógica que era em função da população do município e um fator de equidade, o PAB fixo ali com o fator de equidade. Você tinha uma lógica que era em função do financiamento e do planejamento da ampliação da estrutura, com critérios que olhavam para isso, que é a lógica ali do PAC para investimento em infraestrutura. Você tem uma lógica que ela olha para o resultado, que era a perspectiva do componente de qualidade do PEMAC. Você tem uma lógica que olha para as áreas subatendidas, né? Que era aquele deslocamento de recursos relacionados ao mais médicos, né? E eu podia extrapolar isso não só para a atenção básica, pensando naqueles desenhos do financiamento do contrato organizativo de ação pública que não foi na prática implementado. Quando você troca essas lógicas, uma olhando para a população, olhando para as necessidades singulares, a outra olhando para a indução do modelo, que era o PAB variável, a outra olhando para a qualidade, a outra olhando para a infraestrutura, a outra olhando para o provimento, e você substitui o conjunto por uma lógica, você passa a depender de mais de uma variável só. E, neste caso, a variável é o cadastramento. Só que o cadastramento ele tem outras variáveis. Ele tem a variável da capacidade estatal, ele tem a variável da informatização, ele tem a variável do tempo que cada localidade vai ter para conseguir vincular aquelas pessoas, etc. Você troca tudo por uma variável só que não está relacionada só ao serviço de saúde, uma variável, por exemplo, está sendo absurdamente impactada por causa da pandemia, e num modelo que, para poder ganhar a mesma coisa, você precisa fazer um esforço extraordinário. Então, por mais que tenha todo um discurso, um trololó, papapá, o que você tem é uma situação onde o mais provável nas projeções que você faça é que esse recurso seja reduzido. Então, em grande parte, para finalizar, as políticas dos últimos anos do Ministério da Saúde, elas são mais compreensíveis como políticas de ajuste, ainda que a área técnica tente construir um discurso, reelaborar, ressignificar, no filtro de decisão, elas são políticas que são autorizadas, são aceitas, são induzidas, são validadas e toma-se a decisão de fazer na medida em que elas convergem com a lógica de ajuste. E isso é um problema gravíssimo que a gente tem enfrentado na atenção básica do país. Nós temos uma situação muito grave no dia a dia, de fato, com o teto de gastos, a gente tem uma bomba relógio que pode desorganizar completamente o Sistema Único de Saúde nessa década de 20, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo agora. Os impactos desse financiamento nas UTIs, na atenção especializada, que a Covid é um impacto muito complexo, porque você tem um financiamento maior, tem um gasto maior nisso, então tem gente que já está estudando isso, a gente já tem estudos que mostram os impactos atuais na piora dos indicadores de saúde e as projeções para os próximos 10 anos, com muitas vidas perdidas, com aumento da carga de doenças, etc. E nós temos um momento de desregulamentação, com pouca mobilização subjetiva, etc., para essas equipes, para elas poderem cuidar da saúde das pessoas. Então, é um momento de desafio e é um momento onde um seminário como esse é fundamental para a gente poder tentar construir soluções locais, construir governos municipais e estaduais comprometidos com a atenção primária, tentar identificar políticas subnacionais que estimulem, preservem o que existe, deem condições para que essas equipes atendam melhor as pessoas, porque é possível avançar nisso, apesar do que tem sido feito no governo federal, de fato. De um lado, o que tem sido feito no governo federal limita, né, condiciona a expansão na maior parte dos lugares, deixa de induzir nos municípios com menor capacidade, mas mantém ainda possibilidades, né, naquilo que já existe, ou municípios que têm uma receita que lhe permite produzir um programa local, fazer esse programa local. Então é um enorme desafio, é um desafio de fazer gestão com poucos recursos, é um desafio de conseguir fazer mudança, não esperando o que vem do Ministério, mas inventando e criando a partir das condições dadas. Mas nesses momentos de crise, nesses momentos de maior dificuldade, é que a gente tem que exercitar a nossa capacidade, a nossa criatividade, o prazer e a paixão que a gente tem de defender a vida e de cuidar das pessoas, para a gente poder se perceber como mais necessário do que nunca, para a gente poder cuidar das pessoas, apesar do que acontece no governo federal. Então, termino com essa frase aí, frase que eu gosto muito do Jean-Paul Sartre, né? Quando ele estava fazendo o debate do existencialismo e olhando todas aquelas condições do pós-guerra e da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, ele diz que mais importante do que o que fizeram de nós é o que fizemos com o que fizeram de nós. Então, acho que é esse o grande desafio para a gente que defende a vida, defende o SUS
e faz a luta da reforma sanitária no Brasil, em especial com a nossa militância, atuação e dedicação à atenção básica. É isso, super de improviso, porque eu descobri, eu me perdi, e aí foi a Tatiana que me mostrou agora aqui no debate o que era o tema da mesa, eu tinha me organizado para poder falar outro tema. Obrigado, Tatiana. Está com você a palavra de novo aí. Eu agradeço. Olha, se isso é improviso, enfim, foi brilhante a sua fala. Agradeço muito essa recuperação histórica de todo o esforço da estruturação do SUS e da atenção básica, né? E aí fiquei aqui pensando o quanto a gente foi acompanhando pela tua apresentação, um esforço de associar um determinado financiamento para impulsionar uma determinada concepção de atenção básica, né? E uma concepção não qualquer, mas uma concepção ampliada, robusta, que pudesse dar resposta para a complexidade da situação de saúde que a gente vive no Brasil e para esse país dessa dimensão. Queria agradecer de você terminar com essa mensagem de esperança, Eider. Acho que é exatamente isso. A gente percebe que agora, mais do que nunca, a discussão e a disputa local sobre qual modelo de atenção básica a gente quer vai ser fundamental. Já temos perguntas aqui, eu estou cheia de vontade de fazer perguntas, mas eu não vou roubar essa oportunidade dos participantes. O Vinícius Pestana pergunta, dada a pressão dos setores privados, estou colocando aqui no chat, em cada vez mais mercantilizar a saúde, qual o papel do controle social no contraponto deste movimento? Você quer fazer umas 3 para eu tentar falar, umas 4? Pode ser. Eu vou colocar mais uma aqui. Carol Novaes, ela está perguntando, você não acha que a flexibilização / horário ampliado das unidades seria o futuro do SUS? E outra, não seria necessário aderir o trabalhador da região? Terceira pergunta. Professor Eider, Ana Bezerra pergunta, comente sobre os prognósticos possíveis diante desse cenário de financiamento tão confuso. Várias perguntas muito interessantes, né? Veja, o papel do controle social, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar toda essa dificuldade, a gente tem que aproveitar um elemento, que é essa legitimidade que o Sistema Único de Saúde ele alcança, né? Inclusive mostrando nas pesquisas de opinião com a pandemia. Esse elemento da pandemia agora mostrou para as pessoas um incidente crítico gigantesco, né? Catastrófico, mostrou para as pessoas o quanto é importante a saúde delas não depender da quantidade de dinheiro que elas têm no bolso para elas poderem chegar e garantir a vida, a saúde, o bem-estar, a vida ou a morte, né? Então, imagine você, se a gente estivesse nos Estados Unidos, né, e uma pessoa precisasse pagar 15 dias de UTI, com uma diária de UTI beirando a R$10 mil, né? Dando aí 150, 200 mil reais uma internação, né? Então, essa legitimidade que o SUS alcança é um momento decisivo para a gente poder fazer o debate, para a gente poder discutir, para a gente poder falar o que a gente quer desse sistema de saúde. E aí a gente percebe que, em pese que em alguns lugares, né, as pessoas têm um preconceito com relação ao modo de organizar da estratégia de saúde da família, em diversos lugares, com diferentes recortes, inclusive socioeconômicos, as pessoas elas foram aprendendo o importante que é o teu vínculo, de conseguir dialogar com o profissional. Então, tem avanços que são decisivos. E as tecnologias de informação e comunicação, Tatiana, eu acho que precisam ser usadas demais para a gente poder aproximar do usuário, a gente conseguir fazer um fluxo melhor das informações, para a gente evitar que as pessoas tenham que mudar tanto de lugar, para a gente tomar decisões que são decisões mais efetivas e mais racionais. Então, eu tenho pesquisado muito nesse momento as questões das tecnologias de informação e comunicação associada à saúde, dos sistemas que interoperam informações. Isso avança muito na qualidade, mas o que eu quero chamar a atenção é o modo de acessar o serviço de saúde, a maneira de marcar o atendimento, de você ter retorno sobre o que você fez, de você ser orientado, de você ganhar protagonismo, engajar no seu autocuidado, na saúde, é muito arcaico comparado a qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você vai comprar, passagem, que você vai sacar dinheiro, que você vai fazer o que você quiser, você consegue fazer no celular, você é orientado, você aprende, você acompanha, e a gente tem essa dificuldade toda no sistema. Então, tem um desafio, que é um desafio que aumenta a eficiência, né? Reduz encontros, né, no serviço de saúde
desnecessários, faz a informação circular mais que as pessoas e que tem mais a sensação de pertencimento, de presença, de acesso, de acompanhamento, de cuidado, de vínculo. Eles precisam ser fortalecidos e isso é decisivo. Porque senão, qualquer pessoa que aparecer prometendo mundos e fundos relacionados a um novo desenho, tipo esse do Paulo Guedes agora, a população, a população tende a querer isso, né? O controle social, então, vai ficar na saia justa. Ele compreende, analisa, estuda e percebe que isso é um modelo que ele vai ter certos ganhadores e que a lógica dele está para maximizar os lucros e não necessariamente para cuidar das pessoas. Mas o que ele está propondo no lugar? E esse discurso de você tentar sustentar algo que as pessoas acham que já conhecem e que elas acham que não funciona é ingrato, porque se não está bom, eu mudo, né? Então, veja, o que as pessoas estão defendendo é a ideia de ter um SUS para que cuide da sua saúde e que ela não precise de as vicissitudes da vida, né? Ter dinheiro para ter que pagar isso. Mas elas não estão defendendo um modelo específico. Então, isso está em aberto. O Complexo Médico Industrial Brasileiro, a Câmara dos Deputados, os players aí que querem fazer a maximização de oportunidades para o setor privado no sistema público, eles estão alertas para isso. E nós vamos ter no ano de 2021 uma enxurrada de propostas de modelo, que são modelos super cheios de aplicativo, de robozinho, de gente interessante, falando na TV, com um discurso legal, etc., convencendo as pessoas de que bom que o SUS é ótimo, vamos agora dar um banho de loja nele, né? Então, você passa a ter elementos que são elementos e essa disputa, e nós vamos ter que estar preparados para essa disputa. Esse é o primeiro elemento. Um segundo elemento é que essa possibilidade de você contar com serviços que eles são mais plásticos, digamos assim, que eles são mais autopoéticos, né? Que eles têm combos, eu não vejo isso, eu não sou um cara conservador. Eu fico muito atento às coisas que estão acontecendo para tentar ir pegando, pensando, tendo ideias, né? Garantindo atuação para o território, garantindo o cuidado das pessoas, atenção integral, possibilidade de vínculo, etc. Lógicas que deem flexibilidade para que os princípios sejam garantidos e que a gente tenha profissionais são bem-vindas. A gente só não pode pensar no serviço a partir da perspectiva do profissional e, para mim, vai ser ótimo se eu tiver quase um Uber, onde eu trabalho quando eu estou afim, que encaixa no meu dia a dia, porque eu tenho direito, né, a ter uma vida com boa qualidade de vida, eu quero buscar a minha filha na escola, eu quero correr, né, eu moro aqui na Barra, aqui em Salvador, correr ali no calçadão, no Porto da Barra de manhã e tal, ir na unidade, fazendo o que eu gosto e tal. Olha que coisa maravilhosa. Ótimo. Se isso é compatível com os nossos princípios, primeiro contato, acesso universal, acolhimento, acesso avançado, integralidade, vínculo, responsabilização com os usuários, beleza. Então a gente só tem que equilibrar isso, né? Gastão sempre vira e coloca. Tem as necessidades da gestão, as necessidades dos profissionais, a necessidade dos usuários, né? E é a necessidade do usuário, Merri também fala isso, que tem a legitimidade para reorientar as demais. Então eu acho que várias dessas questões são bem-vindas. Mais uma vez, o papel do controle social é importante para apresentar pesos e contrapesos na formatação desses desenhos, né? E aí isso vale para várias coisas. Horário estendido, horário não estendido, lógica como define o horário de trabalho, gestor do cuidado, contatos não presenciais. A gente pode inovar um monte. A gente só não pode perder a mão. A gente não pode olhar para um desenho que ele seja ótimo para mim, que sou trabalhador de saúde, mas que ele não seja interessante para ter impacto na situação de saúde e no que as pessoas precisam. Você está sem microfone. Tatiana, você está sem microfone. Obrigada, Heider. Estou me adaptando às novas tecnologias. Já esqueci, acho que umas 2 vezes hoje. A Carol perguntou a respeito dessa questão do horário ampliado. Você acha que isso é uma coisa... Seria o futuro do SUS? Eu não acho que é o futuro. Você acha que isso é uma questão... Já não foi o passado. Eu conheço isso desde que eu era estudante de medicina, né? Eu trabalhava... quando fazia estágio em Campinas, eu fazia estágio em Campinas numa unidade que atendia até às 21 horas. Ela tinha uma lógica de atendimento à noite, organizada e tal. Eu, quando fui médico de família, eu atendia na unidade que atendia até às 20 horas. Então, isso é antigo. Tem lugares que funcionam mais, tem lugares que funcionam menos. Tudo é uma análise que é uma análise daquele território, o que é interessante para aquela população.
qual é a equipe de profissionais que tem ali, é um lugar onde tem muitos trabalhadores e trabalhadoras, é um lugar que é violento ou não é violento, é iluminado ou não é iluminado, a população tem esse hábito ou não, é melhor atender até mais tarde ou é melhor atender no sábado. São várias variáveis que você tem que levar em conta e que tem a ver com o modelo. Tem lugares que o horário ampliado é para você atender problemas agudos ou problemas de pessoas que não conseguem frequentar no horário e que essa unidade vira uma unidade de referência para outro território, não só aquele território. São muitos desenhos, né? Então, o horário ampliado, ele é um debate, ele é só um dispositivo. Agora, é um dispositivo de qual política? Ele é um dispositivo para qual necessidade? Ele é um dispositivo baseado em qual projeto? Então, eu não vou fetichizar o horário ampliado. Ele é um dispositivo que ele pode ser interessante ou não, a depender da situação, numa análise de necessidades e de capacidades para você poder fazer um planejamento. É o velho formulação de política, planejamento estratégico em saúde. Nós estamos querendo resolver o que com esse dispositivo? O dispositivo em si, ele é um dispositivo. Ele não é bom nem ruim isoladamente, entendeu? E, inclusive, assim, acho que uma discussão forte sobre isso, pelo menos aqui, é assim, é um dispositivo que a gente tem associado aqui, né? Se a intenção, por exemplo, é ampliar a capacidade de atenção básica de responder à demanda espontânea, por exemplo, ou a pequenos procedimentos que antes são drenados, né, são direcionados para as UPAs e tal, né? Então, dar um pouquinho, fazer a atenção básica responder melhor a esse tipo de demanda. Também isso exige outros dispositivos de formação, de infraestrutura, que você já mencionou bem aqui, né? Acho que outra angústia é assim, o quanto esse arranjo vai sendo feito respeitando e seguindo os princípios da atenção básica ou como ele vai ficando como se fosse um outro serviço usando o mesmo espaço físico, que são discussões dessas. Ana Bezerra pediu que você falasse um pouquinho sobre os prognósticos diante do cenário do financiamento. Olha, o que eu digo é o prognóstico ele só não é desesperador porque a gente é resistente, a gente é acostumado a fazer luta e lembremos que nós erguemos o sistema de saúde no momento embaixo de uma ditadura militar com um ajuste fiscal inacreditável, enfrentando onde saúde não era direito, etc. Então a gente olha para essa situação de nascimento do sistema de saúde e a gente olha para agora. Mas se a gente olha para o que a gente estava acostumado nos últimos anos, né? Aí a gente fica naquela situação de, poxa, eu estava acostumado com isso, agora estou nesse contexto, que é um contexto muito negativo. A gente tem que ter visão de filme. Se a gente olhar a fotografia, a gente começa a ficar ansioso e desesperado para além da conta. Se a gente olha como filme, a gente tem muita coisa para poder aprender, só que com as novas formas de luta hoje, né? Então, o cenário, o prognóstico é de luta, de muita luta. Se a gente ficar sentado, olhando, sem reinventar o modo de atuar, de dialogar com as pessoas, de organizar o serviço, de compor os temas locais, de ampliar a legitimidade do que a gente está fazendo com trabalhadores e trabalhadoras e usuários, a gente vai ver uma desconstrução. Se a gente ficar sentado, veremos uma desconstrução. Essa desconstrução ela vai caminhar para a precarização do trabalho, essa desconstrução ela caminhará para situações de terceirização, ela caminhará para uma lógica, se a gente for olhar para o que acontece no mundo, de terceirização de serviços, não só de atenção básica, mas para serviços verticais, onde grandes grupos econômicos vão pegar parte do território e vão administrar o conjunto dos serviços ali. Atenção básica, ambulatorial especializada, regulação, hospital e etc. É isso que nós vamos ver. Primeira experiência dessa que acontecer no município do Brasil, das novas gestões que quiser fazer, vai aparecer no Fantástico, vai virar pesquisa, vai ser colocado como case, vai ser apresentado em palestra para que isso aconteça mais e nós vamos ter que estar organizado cientificamente, politicamente, ideologicamente, para a gente poder demonstrar as panaceias que vêm cada vez mais para responder a determinados interesses. Então, é um cenário de luta, de criatividade e de estar com as pessoas, né? Envolver as pessoas para que essa atuação e a superação disso tenha sentido na vida de cada um, né? A última coisa que a gente pode fazer agora é, olha, está tudo já entregue, está difícil, vou esperar para poder assistir de casa ou fazer petição na internet, né, para poder enfrentar. Marcos Calvo pergunta, no plano nacional, como está se dando o enfrentamento desta desconstrução da importância da atenção básica? E no plano local, na sua opinião, como fortalecer e consolidar os avanços da atenção básica? E o Angel pergunta, Dr. Eider, como fortalecer o pensamento humanista
das equipes de saúde da família, tanto na formação como posteriormente. Os decisores têm algum programa de formação desenhado? Eu acho que tem muita coisa que acontece, deveria acontecer mais coisa, né? Mas tem muita coisa interessante que acontece no país. Eu acho que as novas escolas, tem pesquisas que olham para isso, né? As novas escolas, no caso da medicina, por exemplo, em especial das que surgiram após o programa Mais Médicos, né, no eixo formação, elas têm coisas muito interessantes, né? Essa coisa de você pegar os estudantes desde o início do curso, vinculá-los a um território onde, em vez da motivação para o estudo, né, ser aquilo de estudar por causa da prova, etc., a motivação é uma motivação de cuidar daquela pessoa, tem nome, tem sobrenome, tem vínculo. Eu tenho uma experiência muito legal com os novos currículos. Assim, acho que os novos currículos, cada dia eu me encanto mais com os meus estudantes, né? E isso é uma coisa muito interessante e coisas passíveis de você organizar em lógicas e programas de educação permanente. Eu acho que o momento é um momento de valorizar a experiência dos profissionais, né? Dos trabalhadores, dos estudantes, dos residentes, do profissional que está lá da preceptoria. É um momento de você estimular pontes horizontais, lógicas de apoio horizontal, pegando experiências e mostrando o que é possível fazer, né? Você está o dia todo na unidade básica, atendendo e tal, você vira gestor, no primeiro dia seguinte, você vai conversar com a equipe e a pessoa da equipe, mas para você é fácil, você está aí do outro lado aí do biombo, né? Então, sabendo disso, né? Sabendo que você vai ser vítima dessa estratégia discursiva 24 horas depois de você mudar de lugar, é muito interessante a gente organizar lógicas em que você monta redes horizontais de aprendizado, dá mais protagonismo. Nesse momento é um momento, a gente precisa de criatividade, a gente precisa de motivação, a gente precisa de inventividade. Então, você ter uma lógica não tem uma ideia que vem de fora que você vai botar no local e que vai resolver o problema de todos os locais, porque os locais têm características diferentes, as pessoas têm recursos, etc. Então, é uma lógica de você maximizar lógicas horizontais de formulação e de apoio. A valorização da experiência, né? Usando a frase do Boaventura de Souza Santos, contra o desperdício da experiência, né? Então, acho que essa humanização aí é dar esse protagonismo, reconhecer esse protagonismo. Em vez de chegar cobrando e reclamando que não atingiu a meta de vacina, faz o dever de casa de achar 5 coisas legais que aquela equipe faz para você poder ajudar a ver a partir da própria potência dela o que ela pode fazer, né? E você vai achar 5 coisas legais que aquela equipe faz, e ela pode fazer 10, ela pode fazer 15, ela pode fazer 20, né? Então, eu acho que essa humanização, eu chamaria para essa ideia de humanização para tratar o outro, né? Com valor, com reconhecimento, com protagonismo, é o profissional de saúde, o usuário, é o profissional entre os profissionais, diferentes profissões, inclusive, a gestão e as equipes, etc., né? E as maneiras de resistir a isso, né? Eu acho que tem tido, eu acho que a gente precisa avançar mais, mas eu acho que tem tido ações importantes no próprio Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Saúde, das entidades da reforma sanitária, né? Rede Unida, Abraço, SEBS, na pandemia agora, na maneira como quiseram pensar a atuação da atenção básica, atenção primária na pandemia. Então, acho que tem muita gente atenta, né? Para tentar reduzir o máximo possível de reformas regressivas, né? No governo federal, e isso que a Tatiana falou, tem experiências interessantes nos municípios que têm acontecido. Vamos tirar a viseira, vamos olhar muito para o lado, vamos parar de ficar olhando para cima, com medo do que está caindo de cima, embora estejamos preparados e protegidos, né? Mas vamos olhar muito para o lado, vamos conversar, né? Vamos aproveitar que a gente está fazendo muito isso pela internet, vamos ver o que está acontecendo de experiência interessante do lado para a gente poder reproduzir algumas coisas desse tipo. Eu tenho participado de vários cursos, né, em especial de residência, e, gente, quando a gente bota os programas de residência para conversar, você joga um tema virado para o cotidiano para resolver um problema concreto, a exemplo do que esse povo da TI faz com as maratonas hacker, né, que botam um monte de gente para tentar dar uma solução e tal, quando a gente brinca com isso e faz isso, por exemplo, com as residências, sai muita coisa interessante. Então, vamos maximizar. Não sou eu que vou dar essa resposta. Essa resposta vocês vão olhar, olhando para o lado, vocês vão achar várias possibilidades de resposta para isso que vocês estão perguntando, né?
Eider, estou um pouquinho preocupada com o horário, porque são 9h37, né? Eita, verdade. Então, não sei se você prefere que a gente encerre ou se ainda dá tempo de fazer uma última pergunta. Ó, eu prefiro. Acabaram de bater aqui na minha porta aqui, dizendo que eu tenho que Precisa sair, né? Não tem problema. A gente já foi uma excelente contribuição, muita reflexão e muita esperança também na tua fala, né, Eider? Queria agradecer isso. Eu acho que você trouxe para o encontro essa postura de luta, de vamos construir e vamos ousar, né? Acho que muito bem-vindo no encontro que a gente começou lembrando da Davi Capistrano. É isso. A gente já construiu muita coisa e vamos ser capazes de construir mais. Queria agradecer muito a tua participação. É uma honra. A honra foi minha, prazer muito grande. Desculpa a confusão aí do tema da mesa, mas foi um prazer enorme. Muito obrigado. Excelente seminário para vocês. Até mais. Obrigada. Aos participantes aqui do nosso simpósio, queria aproveitar o momento para dar alguns recados. Primeiro, aqui, além dessas mesas, né? A gente acabou de assistir a primeira mesa, nós teremos a segunda mesa agora com o professor Ricardo Cecim, depois, no início da tarde, com o professor Arthur Chioro. A gente programou esse simpósio pensando também na interação entre os participantes. Então, ao longo de todo o simpósio, está aberto um mural virtual, o pessoal deve estar colocando aí no chat o link. Eu peço que vocês coloquem lá a contribuição de vocês de que atenção básica queremos construir. Como avançar. E também, no finalzinho do dia, às 15 horas, nós vamos ter, então, um momento específico para uma interação com os participantes, diretas, sobre o mesmo tema. Agora, nós vamos aproveitar um intervalinho que a gente tem até às 10 horas, que é o início da próxima mesa, para passar para vocês um vídeo com algumas imagens que a gente recuperou dos arquivos da Secretaria. No simpósio anterior, a gente fez uma mostra, um concurso de fotografias entre os profissionais da Atenção Básica de Santos, chamava Um Olhar sobre a Atenção Básica. E aí tem um pouco o resumo dessa produção feita pelos profissionais da Atenção Básica de Santos, registrando como eles viam o próprio trabalho. Além disso, alguns registros das nossas residências.